Salve, salve, queridos. Eu sou Caio Vinícius. Esse é o segundo episódio do FitCast, né, onde a gente vai abordar aí assuntos muito interessantes, principalmente aí para a galera que é natural, né, que está iniciando aí no esporte, ou então que já tem uma afinidade, né, por essa modalidade. E eu vou apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Temos aqui Daniel Serapião Salve. e Davizinho, né? Hilder. Atleta, aí já tem umas competições aí na conta. Tá em cutting, Transição, booking pro cut. fazendo a preparaçãozinha aí, né, para ir pro próximo campeonato, né? Então, a gente gostaria aí de saber um pouco sobre você, No geral. no geral, o que você quiser falar. Então, vamos lá. O que é que seria relevante para as pessoas que estão me assistindo, que vieram buscar hoje, em qualquer dia que você for assistir esse podcast, no que eu for falar aqui. Eu sou Davizinho Builder, tenho 22 anos. Eu tô falando meu nome artístico, né, já? Coisa legal. Justamente. Tenho 22 anos, treino musculação há 7 anos e sofro de depressão. É importante eu frisar que eu desenvolvi depressão, ou pelo menos os sintomas iniciais da depressão, assim, quase quando eu entrei na musculação. Então, meio que entrou lado a lado depressão, musculação, e eu fui tentando conciliar um com o outro, e fui gostando do processo, e cheguei até onde estou aqui agora. E o resto vocês vão sabendo mais detalhes com as perguntas que ele for perguntar. Então, galera, vamos lá, né? Fazer algumas perguntinhas aqui para você. O que foi que lhe motivou a continuar aí nessa modalidade natural? A gente sabe que hoje em dia a galera vai entrar na academia e já pensa naqueles resultados rápidos, sendo que, no mínimo, essa pessoa aí, na maioria das vezes, não faz uma dieta, não faz um treino, né? Não sabe treinar. Então, me diz aí, o que foi que te motivou a continuar nessa Natural. sequência natural? Então, né, continuar natural, porque eu nunca pensei no início e no meio também a hormonizar, a tomar algo. Inclusive, a minha família nunca apoiou nada desse tipo. Mas a partir do meio de quando eu estava treinando, cerca de 4 anos, eu já pensava seriamente em começar a hormonizar. Porém, eu fui vendo mais que não era só tomar, que tinha que ter acompanhamento, que também tinha riscos de ter colaterais e coisas desse tipo. Então, eu vi também que caso eu entrasse nesse meio, é meio que um caminho sem volta. Então, era uma decisão que eu ia ter que avaliar bem se valia a pena, para que eu ia querer isso, que no caso é uma carreira no fisiculturismo, deixar de ser natural e partir para uma coisa totalmente diferente, que eu ia ter que levar, não que eu não levasse já a sério, mas mais a sério ainda por envolver mais coisas, envolver mais a minha saúde. Então, eu cheguei a um momento de quase usar, cheguei a fechar uma parceria com um laboratório, ele era de São Paulo. Eles mandaram os primeiros produtos para mim, só que o que aconteceu? A fiscalização pegou. Eu não cheguei a falar isso para ninguém. Aí foi enrolação para lá, enrolação para cá, e acabou que ninguém mais tocou no assunto. E o que aconteceu? Que bom, mano. Eu recebi uma proposta do Ícaro Team. Não, do Team Ícaro. É o Ícaro Eugênio, né? Lá de... Era, no caso. Sim. O Ícaro Eugênio foi o que fez a minha primeira preparação para subir no primeiro campeonato. Que até agora, no caso, eu só estreiei no fisiculturismo. Só fiz uma competição. E aí eu saí do Ícaro Team pro Team Ícaro. Qual é a diferença? O Ícaro Team é de Maceió, eu estava com ele. Gostei muito da preparação, de tudo que rolou entre a gente. Entre aspas, né? Enfim. O que aconteceu? Depois desse rolê todo da bomba que não deu certo, eu consegui entrar em contato com o Ícaro Lerme e recebi uma proposta dele que me surpreendeu para entrar no time dele. A gente meio que fazia uma parceria, eu divulgar a consultoria dele e a gente conseguiu entrar num acordo. E aí eu entrei para o time dele
E comecei a refletir bastante sobre o meu papel, sobre o que eu quero para o meu futuro, sobre o que eu quero levar desse esporte. Então, fiz algumas postagens também. E eu achei melhor continuar natural, porque, assim, a vida toda é natural, né? E eu, pelo menos, acho, e várias outras pessoas concordam comigo, que o meu físico já é em um nível que se dá para duvidar em algumas horas de que eu sou natural mesmo. Então, mesmo que eu não seja assim o melhor fisiculturista daqui para frente, eu pretendo manter, não tenho mais ideias de ser hormonizado daqui para frente. E quem sabe, né, porque o fisiculturismo natural anda crescendo bastante, receber um reconhecimento que é o que todo atleta busca. Justo. Então, para finalizar, eu não penso de nenhuma forma, não tenho mais nenhuma ideia. Minha mãe deve estar orgulhosa disso, porque ela foi a quem A ficou, preocupação da mãe é sempre se o filho vai seguir esse caminho. ficou sempre no pé para... Meu filho, não aplique não bomba faça não, viu? isso. Você não tá tomando essas bombas não, esse já, negócio, né? você já está muito bem, não precisa disso, isso e Inclusive, aquilo. né, eu soube esses dias que ela é a sua treinadora, né? Basicamente, Sim. ela te passa os treinos, como é? Aí, Não, ela não assim, passa os treinos. Quem está cuidando todo esse processo de treino, dieta e preparação também está sendo a consultoria. do Ícaro, né? Mas eu já passei um bom tempo não só treinando com ela, como ela fazia os treinos para mim. Inclusive, desde o início, eu posso dizer. Eu estava indo com ela, e aí era eu, minha mãe e minha irmã. Passou um bom tempo nessa até eu começar a ir sozinho na academia. Muita insegurança envolvida. Entendi. Imagina. No começo, no caso você ia com a sua mãe e sua irmã, é isso que você mencionou. No começo que você começou a ir sozinho pra academia, foi complicado ali digamos assim, a adaptação. Você já tinha uma certa adaptação porque você ia junto com elas. Mas pra você ir sozinho ali, teve um processo de adaptação aí, um mês, 2, ou foi tranquilo, de boa? Eu não tenho tanta certeza, mas com certeza eu tenho que não foi tranquilo os primeiros dias. Mas eu lembro que era uma época bem conturbada, porque foi uma pré-adolescência e adolescência atípica. Não só porque eu tinha 15, 16, 17 anos e trabalhava e fazia 2 ensinos médios. Por que eu fazia 2 ensinos médios? Um era o ensino técnico. Então eu tinha passado e já estava no primeiro ano. Então meio que para não repetir, eu fiz aquela coisa de 2 ensinos médios, o que não adiantou muito mais lá para frente, não entrar o caso. Então eu estava numa rotina onde manhã era jovem aprendiz, tarde era uma escola, à noite era outra escola. E o tempo que eu tinha para treinar era de 5h30 da manhã, 5 horas da manhã. E aí eu fiquei um bom tempo nessa rotina com a minha mãe, até que eu consegui dar uma folgada com o passar do tempo, e aí foi quando eu comecei a ir sozinho. Já era há mais de um ano depois de treino, 1 ano e meio, se não 2, e eu já tinha desenvolvido uma coisinha, sabe? Eu já estava mais confiante com a minha autoestima, porque a gente sabe que quando você entra na musculação, os benefícios não são só estéticos, principalmente para a mente. Envolve tudo, toda a sua vida. Você tem novas perspectivas. Mudou muita coisa na minha vida. A alimentação, ela era o quê? Farofa, hambúrguer, uma coisa assim processada, ou salsicha e arroz branco. Era basicamente isso. E mudou completamente. Eu fui introduzindo aos poucos tudo que eu vi que era importante para a minha evolução. E foi assim até hoje. Eu não priorizo o sabor como era antes. Eu priorizo o que vai ser bom para a minha evolução. Show. Para o organismo em si. Show. Assim, quando a gente começa a fazer uma dieta, né, a gente vai com aquele viés de é comida ruim, é uma comida sem gosto, né? Não é aquela comida palatável, digamos assim. Mas é engraçado que quando a gente pega uma constânciazinha boa, né, quando a gente está ali no plano, passa por alguns processos, algumas dificuldades, né? Porque a gente sabe, muito da alimentação que a gente consome, né? Quando visa assim uma dieta assim, para o treino, é uma coisa que à primeira vista assim não é tão apetitosa, né? Mas aí com o passar do tempo a gente sempre vai, como é que eu posso dizer, tomando gosto, porque a gente vê aquele benefício daquele alimento no nosso corpo, né? A gente vê através do treino, a gente vê através da rotina
Então é sempre coisas boas, né? A gente, lógico, hora ou outra a gente sucumbe, né, para alguma coisa, mas sempre vale a pena, né? Sempre vale a pena se cuidar, esse hábito de ir para academia, né? Principalmente assim desde cedo, como é o seu caso, né? Queria eu ter essa oportunidade, tive, né, inclusive com meu irmão ali que é produtor, Daniel. Ele às vezes me motivava a ir, né? Fui algumas vezes sair, mas eu me arrependo de não ter continuado daquela época, né? Eu esperei coisas piores acontecer para chegar a esse ponto. É o que Um passado acontece triste. muito com quem entra no mundo da musculação, ou sei lá, algum esporte assim. Eita, esporte não, né? Porque no caso a musculação não é um esporte. Mas todo mundo que você perguntar que pelo menos passou um tempo cuidando de você, cuidando da sua saúde na dieta, nos treinos, a pessoa sempre vai falar que se arrependeu de não ter começado antes, se arrepende de ter dado aquela parada por qualquer motivo que tenha acontecido, Justamente. que não tenha sido impossibilitante no caso, e também que tenha sido impossibilitante no caso de alguma doença. É. E assim, eu e Daniel estamos acostumados a ver esses exemplos, né? Tem pessoas super gente boas que começaram essa rotina fitness assim, de um modo mais tardio, porém elas sempre acabam dizendo, né, assim, eu queria ter conhecido isso antes, queria ter valorizado isso certeza. antes. Então, assim, galera, se atentem, né? Se você está aí sentado no seu sofazinho, comendo o seu treloso, né, comendo a sua pipoca, quer que seja, seu bobs, né, levante daí, faça umas Com flexão um aí pote no de chão. Nutella na mão. Vá tomar uma água, tome seus 3 litros de água por dia. Vá fazendo de pouquinho em pouquinho, que isso aí vai valer a pena demais, né? Então, se atentem a isso. Isso até Justamente. lembra um outro tópico que é o quê? Sempre quando quando a pessoa está assim na zona de conforto, né? E aí ela tem aquele pico, porque sempre vem uma motivação inicial, geralmente. Só de que o que energia. acontece, ela não se sustenta. Isso. Motivação é... Assim, tem gente que é rato de motivação, que eu posso dizer assim, né? Que antes de ir pra academia, vai lá, joga vários vídeos motivacionais de vários atletas aí e fica dependendo disso, até uma hora que esse estímulo, ele não serve mais. Aí o que é que sobra? A disciplina, né? A motivação é um motivo suficiente para gerar uma ação. Se você não tem um motivo forte para ir para a academia, acordar, cuidar da sua saúde, vai acontecer o quê? Vai acontecer que você, hora ou outra, vai sucumbir, vai cair, não vai seguir a dieta. Então, o seu motivo ele precisa ser forte o bastante para gerar essa atitude dentro de você. Você precisa buscar um motivo para estar ali, né? Como o caso dele aí, foi algumas questões psicológicas. Na maioria das pessoas, né? Na verdade, em seus níveis, mas é isso. Busque, né? Não dependa de motivação. Se for motivação, que seja esse motivo forte, né? Que faça você ter longevidade nessa modalidade, né? Digamos assim. Você citou que você teve problema com depressão de início, começo da musculação. E ainda tem. Ainda tem, abre aspas. Eu acho uma coisa interessante de se falar, porque eu converso com várias pessoas, né? Eu tenho contato com várias pessoas, a gente tem, na verdade, e a gente acaba conversando com muita gente, treinando mesmo, a gente para treino para conversar com o pessoal. E tem muita gente que diz, eu tenho um problema com ansiedade, eu tive problema com depressão há tanto tempo. Só que essas pessoas, a maioria, digamos assim, 80%, 90%, acaba ali parando nos seus 30 primeiros dias de musculação. Você, lá no começo, quando você iniciou a musculação, que você começou a ter o problema com depressão, você sentiu os benefícios da musculação para o seu psicológico, melhor ali na depressão, na ansiedade, no primeiro mês ali de início logo, ou demorou um mês, 2, como foi essa adaptação aí da musculação no seu psicológico? Foi uma situação bem complicada, na verdade, para falar para você, porque eu não vou falar para você que assim que eu entrei na musculação ou no decorrer mesmo foi uma coisa que curou ou que de certa forma mudou a minha visão, porque não mudou, demorou muito a começar a olhar as coisas com outros olhos, porque o que é que acontecia? No início, quando eu entrei na musculação e estava passando por alguns problemas psicológicos, eu meio que usei da negatividade para fazer as coisas. Então, eu não
tentava não ver nada positivo, eu não tinha autoestima, e aí isso fez com que eu fosse movido pela negatividade. É estranho falar isso. Talvez alguém se identifique, porque a depressão ela mexe muito com essa questão. Então, até hoje eu tenho sequelas disso. Por isso, inclusive, que eu acredito que a depressão ela não tem cura, você apenas controla. Mas tem outros tipos de depressão, a gente não pode generalizar nada. Isso. Então, Se você tivesse um conselho para dar para uma pessoa que está ali com esse problema, está deitada agora na cama dela assistindo esse podcast, está deitada, ela tem o mesmo problema, depressão, e ela pensa e começa só que ela não tem a força para levantar da cama, levantar, sair de casa e ir até a academia. Se você tivesse um conselho para dar para ela, qual você daria? um passo de cada vez. Parece muito clichê falar isso. E eu vou explicar porque durante a minha trajetória na musculação, eu tive várias paradas e foram sequenciais, de um nível absurdo. Como foi isso, Davi? Eu, de 15 anos, eu tinha uma parada de, sei lá, um dia. E o que acontecia? Eu parava de fazer tudo. Depois aumentou para 2 dias, uma semana, sem treinar, sem fazer dieta. Só que nessa época eu trabalhava e eu fazia outras coisas que dependiam de mim. Então, eu ainda meio que não desistia de tudo. Só que foi passando o tempo e meus problemas psicológicos foram se intensificando e eu fui abandonando as coisas. Foi quando as coisas começaram a ficar mais sérias. E de uma semana estranho, com as pessoas perguntando o que estava acontecendo e eu não falava nada, passaram para 2 semanas. E eu começava a me isolar no quarto. De 2 semanas, aí eu voltava, era sempre um novo recomeço. De 2 semanas, 1 mês, de 2 meses, até a minha crise mais forte. E a última pesada que eu tive, que eu documentei ela no meu Instagram, tá num post fixado. Ela durou 6 meses. Eu fiquei trancado em casa, no meu quarto, sem fazer nada. E o que é que eu posso dizer? Por que eu falei um passo de cada vez? Porque é exatamente isso. Primeiro vem um pensamento. Se eu voltasse? Mas tem aquela coisa. A pessoa meio que desenvolve uma fobia social, porque o físico dela fica de um jeito que ela provavelmente não gosta, ela não está saudável, não toma sol. Então ela vai ter que se introduzindo na sociedade aos poucos, ela vai ter que gerar pensamentos que façam ela agir e não pensar muito também. É difícil no caso. Realmente é o mais difícil. E aí você vai dando um passo de cada vez, você vai errar, um dia você não conseguiu fazer, e você vai aos pouquinhos e quando você vê, você já conseguiu engatar num ritmo que faz você fazer as coisas com um pouco menos esforço do que era no início. Então, Perfeito. Até chegar nesse ritmo não é fácil. Não vou dizer para as pessoas que é fácil, e também o pior de tudo, se você não tiver alguém para se apoiar. Porque quem sofre de depressão tem aquela parte psicológica quando você está em crise que realmente meio que impossibilita você. As pessoas acham que é frescura e que você não vai... que você só precisa, por exemplo, sair mais, vai até para uma igreja, uma religião, mas mexe com o seu psicológico como se você tivesse realmente... Você está com alguma inflamação, sabe? Quando você está com início de virose, que você fica com o corpo cansado, você fica meio que assim. E isso afeta todas as atividades do seu dia. Para tomar um banho fica mais complicado, você pensa 2, 3, 4, 5 vezes. Então, para sair desse ciclo, você realmente precisa quebrar. E para quebrar, justamente, é um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Um passo. E a gente já pode entrar aí na questão, né, sobre a mentalidade que você precisa ter, né, quando está nesse processo, né, nesse esporte, digamos assim. Mas, assim, o mental ele é o primeiro passo, né? A gente vê muitas pessoas aí na academia que, assim, tá tendo um problema no treino, tá tendo um problema na dieta, né? Mas aí, qual o problema? Sempre, né, na maioria das vezes, é algo psicológico, né? Às vezes a pessoa tem uma compulsão alimentar, às vezes a pessoa tem uma ansiedade que não deixa a pessoa ir na academia, né? Justamente por essa fobia social, né? Mas como o Davi bem disse,
passos curtos. É você chegar, né, e dar esses passos pequenos, não dar um passo maior que a perna, né, e de pouco a pouco. Né? Entrou na academia, não precisa fazer uma dieta assim logo de cara. Você vai primeiro buscando saúde, né, se movimentar, queimar aquelas calorias ali, vai ver, você vai desenvolvendo esse gosto pelo esporte, você vai querendo, eita, e esse exercício? O que é que ele pega? Qual o músculo que ele atinge? Né? Depois entra na alimentação. Eita, o que é que esse alimento aqui em específico tem? Qual o superpoder, né, desse alimento? Então a gente vai desenvolvendo essa curiosidade. Aí chega um ponto que a gente olha e diz, poxa, eu realmente gosto disso. Você nem percebe, chega um momento que você tá no embalo ali de um jeito que você nem notou como chegou ali, mas você não chegou. É porque a galera ela tem um pensamento muito... eu tenho que chegar naquele ponto. Então, o intuito da pessoa é chegar no salão de musculação e começar a treinar. A pessoa está em casa, nesse quadro que a gente mencionou agora. Está em casa, o objetivo dela é chegar no salão de musculação. Ela só vê ela indo até o salão de musculação e ela treinando. Ela se imagina treinando, mas ela não sabe que até lá tem vários check-outs, digamos assim, né? Ela tem que... ela tem que sair de casa, dar o primeiro passo, ela tem que chegar lá, treinar. Então, tudo isso são subpontos. E a gente Vai e treina, só isso. A gente pega um ponto do último tema que a gente falou aqui agora, que é sobre anabolizantes, né? Muitas das vezes, né, o cara tá lá passando por alguma situação e ele vai, olha um vídeo motivacional e tudo mais, aí vê aqueles caras, né, um Mr. Olímpia, por exemplo, né? E ela diz, quero ficar assim, eu vou ficar desse jeito. Só que existe o passo curto, né? A gente não pode simplesmente visualizar, né, aquele atleta que está ali já no seu auge, né, utilizando talvez aquele recurso ergogênico, né, porque assim a gente acaba se frustrando, né? Então a correta comparação devida é com você mesmo. Será que eu estou melhor que no dia anterior? Será que a minha porcentagem, né, de massa magra aumentou? Será que o meu percentual de gordura abaixou? O que a gente precisa buscar é isso, né? Não se espelhar em outra pessoa, não. A gente precisa buscar o melhor para a gente mesmo, né? Se olhar no espelho e ver, poxa, eu quero o melhor para esse cara, né? Então, basicamente, essa é a linha aí, né, que é sustentável, passos curtos. Vamos para outro assunto aí, né? Já puxando aí sobre campeonatos, qual é a sensação de subir no palco? Eu não tive muita, assim, como eu posso dizer, eu fico meio que anestesiado, sabe? Porque eu fui chamado, eu não consegui nem aquecer e eu postei um vídeo um dia desses que eu tava todo atrapalhado. Eu subi no palco com um chinelo e isso e aquilo, eu não consegui pensar muito, mas a sensação é boa, mas eu estava muito nervoso. Só que eu senti que aquilo era pra mim, porque você mostrar meses, quem sabe anos de preparação para um palco, como eu posso dizer? Um momento. O resultado, né, ali de toda a repetição que você fez. Às vezes você fica no palco só por uns 2 minutos, 1 minuto e meio, você faz a sua coreografia lá só, e aí faz as poses finais caso você tenha ido para a final. Mas o tempo que você fica lá em cima, eu ainda acho que não é muito valorizado, sabe? Eu acho que deveria ter um certo ajuste nessa questão. Mas, calma, peraí, eu não tô tentando raciocinar aqui ainda. Acontece. Como eu só tive essa estreia, eu não posso dizer muito. Mas... E o frio na barriga? fica demais, velho. A gente aqui na academia, a gente vê várias pessoas assim, quero subir nos palcos, né? Será que tem como subir natural? Temos aqui um exemplo, né? Se você tiver perseverança, se você se você tem essa perseverança, né, essa disciplina, o pé no chão, né, de saber que você pode conquistar isso de uma maneira natural. Certo que existem muitos fatores, mas você consegue, né? Você não é obrigado a utilizar, né, atalhos ergogênicos. Ainda mais se uma pessoa, por exemplo, ela não quer nem subir, se ela quer só estética, ela pode conseguir
ela consegue alcançar um corpo estético que ela se sinta satisfeita sem utilizar hormônios, ainda mais para competir. Mas para competir, caso você queira, como eu posso dizer, ser profissional de fisiculturismo, aí exige já as outras Exato. questões. Já foi uma E realmente categoria você vai maior. precisar hormonizar. É isso que a galera hoje em dia entra na academia já pensando, eu vou tomar um remédio milagroso, vou tomar um remédio que vai me emagrecer aí 10 quilos em uma semana. É só se for um chá aí no banheiro 10 vezes no dia, porque tem como não. A galera chega muito apressada pelo resultado e não se liga no processo, porque tem um processo. E o processo é melhor do que o próprio resultado final. O processo é muito gostoso, velho. O processo é muito bom. O processo de você souber chegar aproveitar. e se ver na sua evolução, no espelho. Por exemplo, quando eu comecei a treinar, tinha muito essa vibe, né? Eu comecei a treinar, eu era um varapau. Era um palito de dente, na moral, dois, sem dois. brincadeira. Eu Muito era o magro. gordinho. Um gordinho, o único gordinho daqui. Eu comecei a treinar e eu me olhava no espelho e eu não gostava do que eu via, tá ligado? Mas eu fui vendo a evolução. Nesse tempo que eu comecei a treinar, eu não sabia nem o que era hormônio, tá ligado? Eu não sabia nem o que era bomba. Mas aí eu fui treinando. Era o tempo que você pensava que os caras que estavam no Mr. Olympia Era natural, né? justamente. E tipo, eu fui evoluindo. Tudo bem que hoje eu não sou nenhum atleta profissional no momento. Eu planejo ainda ter alguma competição no futuro, passar pela experiência. Mas eu cheguei num físico onde eu me sinto satisfeito com ele. Então Isso. todo mundo, eu costumo dizer isso para todo mundo. Todo mundo consegue colocar um físico satisfatório ali para ela mesma. E não precisa de uso de anabolizante ou de hormônio, nada do tipo. Por quê? Vai levar um tempo maior, com certeza, isso é fato. Tá? É um processo do seu corpo natural. Porém, a pessoa alcança, eu digo isso, todo mundo alcança com toda certeza. Independente da genética. Claro, a genética pode favorecer mais alguns e pode levar mais longe. Como eu vejo muita gente com a genética incrível e só pensa no anabolizante. Exato. Eu estava comentando com o Davi a respeito de um cara aí que já foi muita inspiração da galera, que era o Ziz. Né? Ziz tinha um shape foda mesmo. Porém, ele usava muito recurso ergogênico, tanto que levou ao falecimento dele. Né? E muitos se perguntam, será que é possível chegar naquele shape natural? E sim, com certeza, porque ele não era aquele cara tão volumoso, mas ele tinha aquela estética, né? Então, se busca a estética, você consegue de maneira natural, né? Você vai lá, faz a sua dieta, que é de suma importância. Não adianta ficar só treinando, né? E não ter cuidado com a alimentação, não se hidratar, né? Talvez usar ali um suplemento. O mundo natural, ele é interessante também, da mesma maneira, ou mais interessante do que aqueles que são hormonizados. Isso não é uma crítica, longe disso. Mas sobre o palco, né, que a gente tinha comentado anteriormente, esse tempo que não é valorizado, né? A gente precisa tocar num assunto muito importante, né? O palco, ele não é o esporte. O palco, ele é um concurso, né, na qual você vai estar ali com pessoas que tiveram vidas diferentes, tem genéticas diferentes, tem um contexto de vida totalmente diferente uma das outras. Né? Não é sobre você ganhar da pessoa. Na verdade né? O resultado é isso. Mas, assim, muitas das coisas não estão sob nosso controle. Muitas das vezes a gente não vai ser valorizado. Né? Não vão ter aquele mesmo olhar com você, com talvez outra pessoa. Né? E isso acaba que muitas das vezes também frustra o pessoal. Quantas vezes eu já vi até atleta aí hormonizado se queixando de que foi roubado, né? Alguma nota, porque tal federação ela tem parceria com alguma coisa que é relacionada. Então o palco, ele, assim, eu costumo dizer que ele é uma consequência de um trabalho ali que foi feito, né? Seja bom ou ruim, ele é a consequência, né? A partir do momento que você decide subir. Tudo depende do que você está buscando ali para gerar essa frustração. Exato. Não vale a pena você subir no palco visando a premiação, visando vencer os outros. É uma realização, né, digamos. O resultado, simplesmente você mostrar o seu resultado, né, de anos de treino, anos de dieta, ali em cima daquele palco, que não deixa de ser legal, né? Eu acho que qualquer um dos três aqui. Importante dizer, né, que quando você sobe no palco, para desmistificar essa ideia que o pessoal tem do fisiculturismo ser algo sexual,
que muita gente vê assim. E eu, quando posto atualização do físico, por exemplo, tanto de comentários que aparecem, até no story. Bem descaradas, né? Vem no direct, falando coisas meio que obscenas, vamos falar assim, né? Então, é importante o fisiculturismo ter essa parte do palco e para você ver os músculos com outro olhar, com outros olhares. É um ser humano ali no palco, né? É Não é um objeto. Então a gente tanto não pode... que a pessoa trabalhou, tanto que ela fez exercício nas máquinas, as repetições, o que ela comeu, tanto que ela descansou, o tanto que ela abdicou de várias coisas para chegar onde ela chegou. E assim, principalmente, né, nas modalidades femininas, né, onde assim essas modalidades elas possuem um engajamento um pouco com esse viés, né? Um pouco não, né? Bastante, muito mais do que para nós que somos homens. Muita sexualização, né? E assim, às vezes a galera não tem pé no freio. Isso, inclusive, são queixas, assim, algumas pessoas dão queixas que isso vem dos próprios árbitros. Então, é uma coisa assim, que a pessoa precisa avaliar, né? Precisa saber onde está subindo e justamente para não se frustrar, né? Então, sim, é isso. Vamos aí para o próximo tema. Mais uma coisa assim... Isso nunca aconteceu comigo, de eu postar uma atualização de shape e a galera vem comentar. Eu acho que eu tô frango ainda, eu tô muito pequeno ainda. Talvez o público que te assiste, né? Eu acho que é o público, acho que deve ser o público. Uma coisa, quando você é um atleta amador, você precisa buscar os seus meios para se manter e manter o seu esporte, a qualidade de vida que você está no momento. E é curioso porque vários atletas de fisiculturismo entram pro mundo do OnlyFans. Justamente. Demais. Uma pergunta aí pra você. Você planeja abrir um OnlyFans? Eu acho que, se não todos os atletas, a maioria... vai que ganha muito dinheiro da coisa. A maioria já deve ter cogitado, pensado pelo menos um pouco nessa ideia de criar um OnlyFans, porque a gente sabe que, não só no fisiculturismo, mas em qualquer outro esporte, ser atleta no Brasil é complicado, se você não for um atleta profissional reconhecido e tudo mais, tipo um Ramon da vida. Então, a gente não pode simplesmente julgar a pessoa porque ela criou um OnlyFans, né? Mas isso acaba propagando aquela sexualização, aquela hipersexualização mano, se quiser sim, no fisiculturismo. Se quiser sim, mano. Se quiser sim. Falando sobre assim, né, a sua modalidade natural, a nossa modalidade, né? Nós. Qual seria aí a sua inspiração de atleta? Diga aí 2. Um internacional e um nacional. Acredita que eu não tenho? Não tem? É Não, você mesmo. Sou eu mesmo. Isso aí, cara. Eu nunca consegui olhar para um corpo e pensar, por exemplo, o que a maioria pensa. Eu quero chegar nesse corpo. Assim, eu levei muito a sério aquela questão de não se comparar com ninguém, mesmo que seja assim para se inspirar e motivar a melhorar o físico. Eu só olho para os outros corpos com admiração, mas eu consegui mentalizar e focar no meu corpo, na minha evolução, no meu passado e tentar a cada dia melhorar um pouquinho mais, 1%, como geralmente as pessoas dizem, 1% É um a cada clichê dia. que é verdade, né? Digamos assim. 1% cada dia. Ah, por que não 2%? Por que não 50%? Né? Porque passos calmos. Chega uma hora que você não consegue progredir 5, 10% no mesmo dia, entendeu? Tem estudos aí que, assim, vamos supor que você ganha uma certa quantidade de massa muscular no primeiro ano, quando você é iniciante, né? No segundo ano você já ganha metade. No terceiro ano você já ganha metade da metade. Isso aí ele tende sempre a baixar. Né? Eu não tenho certeza da veracidade dessas informações, mas até que faz um certo sentido. Tem alguns estudos que falam sobre isso. E assim... Mas tem gente que quebra esses estudos, né? Porque, sinceramente... É uma questão da genética também, velho. Tem gente que é absurda. Genética. Primeiro ano da pessoa ali, primeiros meses, a pessoa já coloca um físico, o pessoal olha assim, esse cara tá harmonizando. Velho. Tem cabo que faz 2 meses de academia aí, tá melhor que a gente que eu faz... Eu passei por isso, eu fico assim, eu fecho o olho assim, eu digo, rapaz, tá certo isso. Tá certo isso? Tá certo não, isso daí. Se quiser sim, mano. Você mencionou que você tava em Booking, não é isso? Tava em Booking, no começo você falou sobre estar em Booking.
Atualmente, a tua dieta, o superávit aí tá em quantas calorias aí mais ou menos? Acredito, ela tava em uns quase 3.500 no início, Meu sonho. no ápice do booking. Até que é meio que pouco, mas pra mim tava bastante. E aí já deu uma diminuída porque eu tô numa transição do booking pro cut. Pro cutting. E aí deu uma pequena diminuída e eu tô pra fazer uma outra avaliação e eu acredito que já vai diminuir mais um pouco pra eu entrar no No cut. cut de fato. Porque já tá chegando a competição, que É vai quando ser mesmo? de 18 de maio. 18 de maio. Onde? Maceió Show, pela Marcel NPC. Show. Pela MPC, né? NPC. Que é contra os hormonizados, né? É, exatamente. Hormonizado aí. não entra, só pra assistir. Quero ir, como eu não fui na do ano passado, porque eu tava focado na competição dos naturais, queria competir uma vez no nosso estado, né? Representar Alagoas, ver como sai. Arapiraca, negão. Representar... Arapiraca. É isso aí, Arapiraca. Arapiraca, exato. Colocar a bandeira nas costas e entrar no palco com ela. Verdade. É a Mas, ideia, é a se ideia. bem hein? que né, a prefeitura não tá muito ligando pra nada disso, mas tudo bem. A gente, inclusive, né, um ponto bom, né, a se tocar. Justo. Aquela pessoa que está iniciando na academia, né, que é natural, muitas das vezes ela não tem nem condições de pagar a mensalidade, né, a cidade assim tão grande, às vezes, mas não tem um apelo para pelo menos colocar uma barra fixa. Poderia ter um incentivo Uma praça, maior à prática de musculação na cidade e no estado, né? E as que tem, né, vamos citar aí de Arapiraca, Bosque das Arapiracas, as barras que tem, sinceramente, né, tudo quebrado já. Sai de lá pro hospital pra tomar uma antitetânica. É, você sai com a mão vermelha e com o tétano junto. Pelo menos uma coisa que a gente vê, não assim nas nossas vivências, mas é uma coisa que nas redes sociais tá bem na moda, a gente vê os novos adolescentes que estão surgindo, estão Os gostando. famosos Gym Rats. Gym Rats, estão gostando desse meio da academia, né? Não tá só aquela coisa de futebol como era antigamente. Justo. A musculação tá tomando um espaço aí gigantesco. Cada tá vez crescendo maior, tá muito, crescendo. Muito mesmo. É, assim, mais uns anos atrás, era mais pessoas ali dos seus 25 diante, né? Mas hoje em dia você vê o moleque voltando da escola, meu irmão, trincado, pô. Indo pra academia. Indo pra academia, saindo da escola, indo O direto pedreiro pra saindo do treinar. trabalho e vindo pra academia treinar. Então é uma coisa muito boa. A gente sabe que o natural aí, né, ele tá meio que em alta, né? A gente tá tendo aí exemplos como esse C aqui, né? Que é isso, cara. Que é possível sim ter um shape foda e natural, né? Com volume, né? Não é aquele volume Proporção. do hormonizado, mas a condição de pele muito boa, proporção. Inclusive é uma dica aí pra galera, né? Ó, não busque volume, busque simetria e proporção. Isso aí vai fazer com que você tenha um aspecto maior, né? Maior, a definição também, a gente tende a pensar. A arte de esculpir o seu corpo. Exato. A gente às vezes está num book ali, né? E os cortes eles somem, né? Mesmo que a gente esteja maior, a gente vai lá, pega a fitinha, mede. Mas quando a gente está ali numa condição boa de pele, parece que a gente outra está coisa. maior, porque a Outro divisão físico. muscular, né? Os fincos Muito são bonito. mais evidentes, né? Então, é isso, galera. Se você está pensando, né, em hormonizar, pense bem, né? Se você se decidir, eu vou lhe apoiar, né? Contanto que você tenha um acompanhamento bom, né? Com responsabilidade, mas tem sim como, né? Tem até demais. E outra, é muito bom o lifestyle, né? Assim, de você poder acordar, certeza. fazer seu cardio em jejum, você poder fazer suas refeições, né? Ter sua suplementação, tomar o seu pré-treino, né? Digamos assim. Inclusive, esses aqui vendem na Gas Supplement, vocês têm um descontinho lá, corre lá na página. Boa. É. Toda hora. Então, Já vou lá é, agora. Pegue lá que tá acabando o englobando, né? estoque. Eu queria voltar para um Vou assunto, pegar logo um estoque e repor na caixa. acrescentar umas coisas quando você falou da inspiração, que eu falei que não tinha inspiração. E quando eu falei que consegui focar em mim e ter essa mentalidade, não é dizendo um egoísmo, mas de um jeito que eu foquei
Tipo, tem gente que fica fazendo competição, né? Ah, você pega quanto no agachamento? Você pega... Famosos. Em vez de Isso. olhar esse tipo de coisa, você pegar o seu caderninho, sei lá, até no celular mesmo, e fazer o seu logbook, você fazer quantas repetições você fez em tal exercício, quanto de carga, qual a percepção de esforço, como estava a amplitude, todos os mínimos detalhes possíveis que você conseguir anotar, se você conseguiu dormir bem nesse dia para fazer os exercícios, tipo, a sua evolução, ela é aquilo que você consegue detalhar. Exato. É um conjunto de fatores. Quando Não é só você- uma coisa ali, não é só chegar a treinar. Tem muita coisa envolvida, como você falou, o sono, o descanso, a alimentação, a água que você bebeu durante o dia. Então, tudo isso influencia ali no seu treino. Então- Eu tenho uma pergunta polêmica. Tem uma pergunta polêmica. Deixa eu só fechar. Termina aí. Então, quando você pega você como sua própria inspiração e foca na sua evolução, não de um jeito assim narcisista, mas de um jeito autoevolutivo, e isso vai refletir em todas as outras áreas da sua vida, você acaba não só dando mais atenção a esses detalhes, como eles vão voltar para você. Justo. Eu sou foda. É isso. Que Você, pergunta é você, essa, você cara? tem que pensar assim. Eu sou foda. Eu diria que isso é um filtro, né? Essa parte. Às vezes a gente entra nesse meio, né, e tende a buscar essa inspiração, né? Seja através de comparação, né? E às vezes a gente acaba ficando com um ego Não que mais isso seja elevado. errado. Tem gente que funciona de várias formas. Seja um chifre que a pessoa levou. Justo, isso Exato. funciona pra você, né? Você se pegou como sua inspiração. Não, nunca foi corno. Mas, por exemplo, quando você vê a história de um atleta ali como um todo, que você começa a analisar, você se identifica com ele, a maioria das pessoas, pelo menos assim, ela se identifica com aquela pessoa, ela começa a usar aquilo como modelo para ela, né? A pergunta que eu ia fazer é polêmica, abre aspas, tá? É porque tem uma batalha hoje em dia sobre a quantidade de peso que você está pegando, se é mais importante você progredir a carga ou se você trabalhar ali com mais repetições. A galera faz uma disputa aí, rola até uns fights, só falta colocar a luva e sair na porrada. Não me decepcione, David. Então eu queria saber aí, você trabalha mais com a progressão de carga ali mesmo, sempre no seu limite, uma repetição baixa, ou você prefere trabalhar ali com as repetições mais elevadas, ali 12, 15 ou assim sucessivamente? Como é o seu treino nesse sentido? Bom, antes de eu responder, a gente tem que levar em consideração somos naturais. Mas o que eu acho isso vale para qualquer pessoa. Mas tem gente assim que se adaptou a treinar de uma certa forma diferente e os hormônios meio que taparam um certo buraco. Mas se você é natural, principalmente, você precisa ser forte. E para você ser forte, você não pode treinar com baixas cargas e altas repetições. Não é porque é natural que não vai treinar forte, né? Sim, você só vai conseguir desenvolver um shape, um corpo assim musculoso que te agrade muito provavelmente se você trabalhar com altas cargas e uma faixa de repetições razoável. Depende também da periodização, né? Depende da periodização. Mas não nada muito exagerado. Por exemplo, passar de 15 repetições eu acho já muita O coisa. mesmo vale para demais. número de séries, né? Aí já vai virar um trabalho de resistência muscular localizada, né? 15 a 20 repetições, 25. Porque o que acontece? Quando você trabalha com altas cargas, você acaba gerando mais microlesões, recrutando mais fibras musculares. Quando você trabalha com baixas cargas, menos fibras musculares. E aí, não é interessante você Eu estava ficar conversando com trabalhando... um rapaz esses dias e trocando ideia justamente sobre essa questão. E eu imagino a fibra muscular, porque ela é elástica, né? Ela tem as propriedades elásticas da fibra muscular. E você pega numa baixa carga e você puxa, é como você puxar aquele elástico. Você puxa 15, 20 vezes, 25, 30 vezes, mas ele não rompe. Não chega a romper, Não entendeu? chega. Ele fica mais forte, porque ele está resistindo àquela tensão. Mas quando você coloca uma carga maior, uma força maior de estímulo, ela acaba rompendo. A elasticidade dela não é suficiente para segurar. Eu fiquei com isso na cabeça. E é o melhor exemplo que eu achei para explicar essa questão das altas repetições e da carga em si. Progressão de carga é essencial para quem é natural, porque eu ouvi até uma frase que disse assim: você não vai encontrar um atleta natural que não seja forte.
Não se encontra um atleta natural que não seja forte. Todo atleta natural é forte. É, experiência própria eu nunca encontrei. Esse assunto assim sobre peso, né? Pegando aí, voltando um pouquinho sobre questão de ego, né? Os caras hoje em dia é como se eles encontrassem um apelo, né? Porque assim, pra gente crescer a gente precisa pegar uma carga boa, né? Lógico que não precisa ser aquela carga super excessiva, aquele treino de choque toda semana. Tem gente que confunde também, né? Pegar carga com O a 880. amplitude, por exemplo, Amplitude, a né? técnica do exercício ficar em segundo plano, mas tem que estar tudo andando lado a lado. É só os empurrando o peso, mas não conduz, né, o próprio peso. Sendo que o Justamente. correto seria conduzir o peso, né, para você tentar recrutar totalmente nessas fibras. E o que a gente mais vê hoje em dia é essa galera assim meio perturbada, né, digamos assim, que só vai para academia Enzos. para tipo chamar a atenção, né? Erguer seu peso, aí vai lá, acha que tá chocando e tudo mais e ponto, uma lesão. Justo. Né? O que ocorre? O que vai fazer você crescer? É uma boa carga, para uma boa amplitude, para um número de repetições razoável ali. Basicamente é isso. Uma boa amplitude de movimento, trabalhando ali toda a musculatura, uma boa carga e um número de repetições adequados para isso. Não é só, tipo assim, tem gente também que fica distribuindo assim essas falas de que o que é importante é a execução. Sim, realmente, é importante a execução para prevenir as lesões, né, e você ter longevidade, né, no salão de Você saber musculação. o que você está trabalhando também. Exato. Mas também, né, tem gente que se prende a execução e resultado. Não progride carga. Há 10 anos pega a mesma coisa na elevação lateral, né? Eu sei, eu já vi gente na academia que começou, pegava 10 quilos no agachamento livre. 2 meses depois, pegava 10 quilos no agachamento livre de cada lado, 10 de cada lado. 5 meses depois, 10 quilinhos de cada lado no Aí você agachamento coloca livre. uma anilha de 2 quilos e o cara não consegue fazer. Não né, consegue do mesmo fazer. jeito. E às vezes ele consegue fazer, mas por ele ter a mentalidade muito travada naquilo, ele acaba não fazendo. O pessoal não sabe como é progredir carga, não sabe qual é a sensação de progredir carga, literalmente. Exato. Quando você diz, você tem que trabalhar um pouquinho mais de carga, o pessoal pensa, vou colocar mais 5 aqui de cada lado, tá bom, vou passar mais uns 5 meses treinando com essa carga. Não agora. é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Não é simplesmente Falando em treino, aumentar a carga. Davi, qual é o seu músculo favorito de se treinar? Assim, eu meio que fiquei meio psicopata depois que eu peguei gosto com a musculação, então eu gosto do músculo que eu sei que eu vou, do exercício no caso, que eu vou trabalhar o músculo, que eu sei que eu vou conseguir extrair o máximo dele, levar até a falha. E eu consigo muito isso com, por exemplo, quadríceps e posterior de coxa. Eu não poderia listar um, mas é muito E difícil. qual é o exercício favorito? Ai, favorito. Um para posterior. Pra posterior. E outro para quadríceps. Pra posterior stiff, velho, não tem como. Bravo, Isso, bravo. E quadríceps? Quadríceps agachamento livre, não tem como. Agachamento livre. Na verdade é muito bom, gostei. Você tem que... Sei lá, se você fechar os olhos talvez seja até mais interessante, porque é tanta coisa envolvida, principalmente nesses exercícios que eu falei, multiarticulares. Você tem que travar o seu core, você tem que manter a postura, ombros para trás, peito protocolo, né? estufado, Todo um conjunto. concentrar a força no calcanhar, e travar glúteo, isso e aquilo, e você sabe que se você deslizar, você pode ter uma lesão porque trabalha com altas cargas, todo cuidado é pouco. Justo. E o mais importante de tudo, você tem que ter a consciência corporal. Porque não adianta você estar simplesmente até fazendo a execução certa, inclusive experiência pessoal, que eu até fazia a execução certa, mas eu não focava no que eu estava trabalhando. Então, eu não sabia meio que o que eu estava fazendo. Conexão mente e Qual músculo, músculo? né? Foi o que mudou muito no meu treino de peitoral, por exemplo. A angulação eu fazia certinho, que eu não... Em alguns exercícios, na maioria, você não pode ficar com o cotovelo na mesma linha do ombro, que isso Como não seria aí um exemplo do supino reto? não por é muito exemplo. interessante. Eu até que abaixava, mas eu não entendia por quê. Mas quando eu entendi que tinha as fibras musculares que estavam nessa direção e era mais confortável para articulação, e aí eu fiz de um jeito que eu contraía e alongava o peitoral, não é simplesmente você fazer a técnica, tudo muda. Porque na musculação você sempre está aprendendo alguma coisa. Eu sinto que eu aprendi a agachar esses Imagem. dias. É um autoconhecimento que você vai se empolgando. A vida toda aprendendo.
Por isso que você tem que ter uma mentalidade de sempre aprender. Você nunca vai saber tudo e você sempre vai aprender alguma coisa. E a sua rotina de mobilidade? Mobilidade você Online faz? ou offline? Tá tendo. Tá tendo. Até, né? Sempre. Inclusive é muito chato, eu não gosto. Eu faço sempre pré-treino, né? Pra soltar. Faz por obrigação? Obrigação. Mas- Protocolos, pessoal, protocolos. Isso daí também eu vi a necessidade de aplicar a consciência corporal. O que é que eu estava querendo alongar, o que é que eu estava querendo soltar, o que é importante, principalmente para um agachamento da vida, tem que estar tudo alongado, não pode estar nada encurtado, senão vai... Justamente, o que eu ia perguntar. Você teve algum encurtamento de músculo assim no começo? Normalmente o pessoal tem, né? Quando começa a entrar, quando tem quando entra na academia. Eu sofri Ou depois de um muito. tempo mesmo tem encurtamento muscular, por exemplo. Até hoje eu ainda tenho um pouquinho de encurtamento no posterior de coxa. Você tem algum? Eu sofri muito, não sabia o que era. Eu tinha um encurtamento nos adutores de coxa. Ele prejudicou o meu agachamento, prejudicou eu fazer num leg 45, prejudicou todos os exercícios de perna praticamente. Eu senti uma dor aguda quando eu tentava agachar de uma certa posição. E aí, finalmente, depois de eu fazer, trabalhar com mais alongamentos para essa região e também fazer, na época eu estava com um massoterapeuta, uma parceria, ele me ajudou fazendo uma liberação nesse local. Aí foi melhorando. Mas você sempre tem que ter um cuidadozinho. Não é normal você sentir uma dor em um exercício, você tem que investigar e ver o que pode estar acontecendo. Uma dor crônica, ali que ela perdura por um tempinho bom. E assim, Justamente. É por isso que eu digo, muita gente, perdão, para trabalhar. Muita gente diz, eu tô com uma dor nas costas, perto da escápula. Aí eu digo, bom, provavelmente não foi uma lesão, porque a pessoa não chega nem a treinar num nível ali que possa causar alguma lesão no músculo. Normalmente é ali o quê? Algum músculo que está encurtado, alguma coisa que ocorreu. Às vezes o corpo não está adaptado ainda aos treinos e começa a reagir dessa forma que realmente vai sentir dor. Acaba sendo normal, a pessoa tem que trabalhar ali mais mobilidade. é chato, realmente é chato demais, né? Porque já basta o treino, né? Se você faz um treino muito bom, um treino bom, bem, assim, planejado, né, digamos, você vai sair da academia morto. Dor de perna, Aí então. você encaixa uma mobilidade, né? Principalmente no começo. Às vezes você vai sair da mobilidade já meio fadigado, né? Mas você acredita que no final do treino, quando eu aplico a mobilidade no finalzinho, eu me sinto mais relaxado para sair? Tem muita gente que faz no começo e no fim, né? Como se fosse uma divisão. Né? Uma estratégia boa aí também. Né? Eu curto fazer uma mobilidade cedo, logo cedo. Né? Às vezes no dia a dia tô fazendo alguma coisa, eu tô parado, aí eu já começo a me esticar, já começo a fazer. Às vezes eu tô apoiado em algum lugar e eu olho para baixo e eu tô fazendo vácuo. Sem nem perceber. Sem nem perceber, ou seja, o cara vai fazendo ali, vai fazendo, até um momento que faz parte da rotina, Fica né? automático. É automático, é como qualquer hábito que você faz em casa, né? Fazer uma comida, tomar um banho, né? É tudo questão de hábito. Você coloca em prática, hora ou outra seu corpo vai entender que aquele estímulo é necessário para você, né? Então, é de suma importância. É importante falar, inclusive, para você que está assistindo aí, mobilidade, coisas assim preparatórias para um treino. Você não pode negligenciar, mesmo naqueles dias que você está, por exemplo, a academia já vai fechar, você tem 30 minutos. Faça a sua mobilidade, faça o seu aquecimento, por exemplo, aqueça o seu manguito. Não faça uma coisa de qualquer jeito, porque esse dia pode custar meses de reabilitação, por exemplo. Você não ter feito todo o procedimento para chegar no treino, só porque ou estava ocupado nas pressas para fazer outra coisa, ou a academia já ia fechar. Isso vai acabar te atrapalhando em algum momento. Isso é muito perigoso. A musculação é algo sério. Você tem que levar a sério e fazer tudo que tem que fazer passo a passo. Por isso que o pessoal tem até que ter o acompanhamento de alguém que seja responsável ali por essa questão. Uma né? opinião externa, Uma opinião né? externa, Muito importante. Um acompanhamento sério. Nem tudo que a gente vê assim no espelho, da gente pra gente, né? É realidade. A gente precisa de um feedback, né? Justamente. Essas coisas assim, por conta própria. Você vai fazer um treino ou dieta por conta própria. Muitas das vezes acaba que não é uma estratégia assim tão boa, né? Da merda, a pessoa não sabe fazer dieta
Aí não sai, acaba restringindo demais ali o carboidrato. A maioria dos casos o pessoal pensa logo em cortar o quê? Carboidrato. Carboidrato, Corta né? muito Bichinho carboidrato, do para de comer, carboidrato. joga já da diarreia, a Tira o pessoa vai no pãozinho banheiro, de manhã com tira o ovo. pãozinho de manhã, o Aí cafezinho, pega tira um tudo. transtorno logo. Bom, Pega o transtorno, fica com raiva, sai, para de fazer dieta, para de treinar, não quer voltar mais porque vai achar que é sofrimento e não é sofrer. Musculação, o treino, ele não é sofrimento, é uma das coisas mais prazerosas que tem na vida. Todo ser humano precisa de uma guerra, né? Desde Com os certeza. primórdios, está no nosso gene. O ser humano, ele caça. Ele caça, né? Tem a recompensa, ele descansa. Então todo Nasceu mundo pra fazer precisa. força. Todo mundo precisa de sua guerra assim, diária, né? Seja musculação, seja alguma arte marcial, seja Tudo. futebol, o que quer que seja. Se você não tem uma guerra, provavelmente você vai ter alguns problemas aí, né? Psicológicos e tudo mais. Não dizendo que anula, né? Mas assim, se você tiver essa guerra, vai ser muito mais fácil, pois é um estado teoricamente assim, né, natural da gente. Justamente. E sobre a Perfeito. questão do assim da dieta, né? O que é que tu diz aí? Qual é o alimento que não pode faltar Pra quem? Pra quê? pra você, rapaz? Pra mim. No seu protocolo, tem algum alimento assim que você diz, ó, Não abre mão. não tire isso. Pelo amor de Deus. Meu antidepressivo. Dando alimentação aceitas, mano. Cara. Eu acho que depende da fase, né, que eu me encontro. Mas eu acho que a banana. Eu gosto muito da banana. Carboidrato de rápida absorção. Seus benefícios, né? Tudo Sim, mais. tipo, jogo na vitamina pela praticidade dela. Geralmente eu não como, porque eu não gosto muito do sabor da banana, por incrível que pareça. Mas eu como muito, né? Tem meio quilo da minha dieta de banana por dia. quilo. Bastante. Então, ela me ajuda a encher o músculo, né? Do glicogênio. E me dá energia para os treinos, para manter a performance. É uma fruta assim, né? Com a densidade calórica mais alta. Tem pessoas, Suas como o meu vitaminas. exemplo, né? Que assim, eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho uma taxa de metabolismo, uma taxa metabólica basal relativamente mais baixa, né? Inclusive porque eu sou ex-obeso, né? Então, certamente aí com carboidrato eu preciso ter um pouco de cuidado. Não dizendo que eu preciso restringir, né? Afinal, como o meu pãozinho de manhã, né, de lei, como vocês já sabem. Justamente. Tô pensando aqui, Justamente. velho. Eu falei Pãozinho é de banana, lei. velho. Os caras vão me zoar, certeza. Faz Fala aí. parte, faz parte. Pelas vitaminas, pelos benefícios, entendeu? Eita. Não Tá cada tem, vez porque ficando você pior. mencionou no começo que tudo que você come, o que você mais come É. ali é por questão de praticidade do que Do vai benefício, constar no seu é. metabolismo, seus benefícios no seu corpo. E, tipo assim, por exemplo, você não sente o desejo de comer, por exemplo, vou comer uma pizza hoje de chocolate com calabresa, com 4 queijos e tudo por cima um do outro e jogar pra dentro. Assim, primeiro que eu não gosto de queijo. O povo geralmente Você surpreende. não é humano, então. Primeira Você não é pessoa humano. que eu... Primeira pessoa que eu vejo falar que não gosta de queijo na minha vida. Então, qualquer coisa tenha queijo. Pizza, lasanha, um bolinho de queijo, pão de queijo, qualquer coisa assim que tenha Refeição queijo. livre, o que é que tu come? Assim, Vai dizer que não tem também. quando refeição tem livre. dinheiro... Não, tem. Atualmente, na minha periodização, tem 2 refeições livres por semana, onde uma obrigatoriamente tem que ser no treino de posterior de coxa. E a outra eu posso escolher o dia. Só que eu não gosto. Vou falar pra vocês. Isso aí. O que é que acontece? Eu tomo um antidepressivo e ele tá inibindo o meu apetite. Eu estou em booking. Já como muito no dia. Então, a refeição livre eu gosto de entrar com ela quando tem, como última refeição. Ou seja, eu já tô cheio. Geralmente eu não tenho vontade de comer. É porque você já come bastante, inclusive no cut, né? No canto eu gosto de... Eu tenho as minhas estratégias pra não sentir fome também. Eu não sinto fome. né? Arrocha o legume, arrocha aquela cenoura. Aquela arrocha beterraba. meu filho. Interessante, Mas o interessante. bom é que deixa a pele, né? E a vascularização topada. Exatamente, é. Muito, Fora a assim, saciedade. a galera busca segredo, né? Assim, quero uma poção mágica pra dilatar as veias, ter um pump massa, tudo mais. Porém, né?
a alimentação normal no dia a dia a gente já consegue ter esses benefícios, né? Às vezes não é um suplemento, né? Muitas das vezes não é um suplemento, né? Então, a alimentação normal a gente consegue aí ter alguns nutrientes, né? Alguns fitoquímicos, micronutrientes que suprem, né, toda essa questão. Então, deem valor, né, a cada legume, cada ingrediente da salada que tem, né, aquelas coisas mais naturais que valem muito a pena, né? Não é o que eu tomo, não é uma cápsula, uma pílula que eu tomo, e sim a alimentação e a sinalização do treino, né? Então... se tem na sua dieta, é importante você tá fazendo, tá consumindo, né? Exatamente. Né? E principalmente quando você visa alta performance, né? No caso de competir. Aí é um pouco mais rigoroso, mas puxando para esse lado, você não precisa sofrer na dieta, né? Como muita gente pensa. Exato. Ainda mais se você não é um atleta. Se você não vai competir, se você não tem um objetivo assim, se é algo mais estética e saúde. Você pode se adaptar, você não precisa abdicar do que você gosta, dá para conciliar tudo. Inclusive, assim, como mencionei, né, eu tenho uma taxa metabólica assim, mais baixa, meu metabolismo é mais preguiçoso, melhorou bastante, mas ele é preguiçoso. Eu estou comendo aí minhas 2.000 calorias, né, o que é relativamente aí baixo, não é baixíssimo como certas pessoas, né? 2.000. Mas 2.000 assim é baixo, e mesmo assim eu consigo passar o dia todo tranquilo, né? Utilizando estratégias, mais proteínas, mais fibras, né? A fibra ela não é um nutriente que ele é digerido pelo nosso corpo. Ele vai lá, puxa água, ou seja, ele causa aquele estufamento, sinalizando alguns hormônios de saciedade, e isso acaba com que a gente fique sentindo menos fome durante o dia. A importância de selecionar os alimentos certos para nas fases que você se encontra, por exemplo, num booking ou no cutting da vida. E detalhe, essas 2.000 calorias eu como pão, como cuscuz, meu arroz em dia, né? No pós-treino ali encaixa algum docinho, alguma besteirinha, algum chocolate, algum leite condensado, e o resultado tá dando, né? Então não é sobre restrição, né? Mesmo que você esteja consumindo baixa calorias, né? Você vai lá, né? Se você tem acompanhamento, fala lá, chega no seu nutricionista, fala, ó, isso. Sinto mais fome nesse horário, tem como realocar essas calorias, né? Mais para esse período que eu estou com fome. E se ele for um bom nutricionista, ele vai fazer essa realocação, né? O que importa é você seguir o protocolo, né? Ingerindo os nutrientes no horário correto, tendo a sua rotina de treino, tendo sua rotina de mobilidade e mais do que isso, né? Sempre cuidando da mente. Se você não tem uma mente, né, sã ali, de que sabe o que está fazendo, se você não tem aquele motivo, né, que a gente falou mais no começo, aquele motivo suficiente para te gerar ação, procure buscar, porque motivação ela não se sustenta, né? Motivação por si só, vi um vídeo do Sebum, tô motivado aqui, vou treinar, né? Vou ficar igual o Sebum. Uma hora isso aí cai. Então você precisa se visualizar, você precisa visualizar o que você precisa evoluir, seja no quesito de mobilidade, seja no quesito de treino, seja no quesito de dieta, né? E sempre se aprimorando aos poucos. O velho 1% todo dia. Você me lembrou de uma questão aqui que é importante falar. Quando você falou sobre a mente. A mente é um fator tão importante para a evolução física e para a evolução de qualquer outra coisa, porque se você não conseguir fazer com que a sua mente acompanhe tudo isso, você vai sempre voltar para estaca zero de um jeito ou de outro. No meu caso, contando a minha experiência, o que acontecia eram as minhas crises. A minha mente estava fraca e ela não acompanhava a minha evolução, então eu sempre estava voltando para estaca zero e as crises ficavam piores. Mas quando eu comecei a dar uma atenção sobre o que causava isso, como eu podia controlar, como eu podia quebrar esse ciclo, procurar ajuda profissional, muito importante. Você não ignorou, não foi? Os não fatos. ignorei, Primeiro passo é a pessoa reconhecer que está passando, né, por aquela situação. A gente tem muitos casos aí, inclusive eu creio que a maioria, né, das pessoas que às vezes está passando por ansiedade, alguma depressão e nega a si mesmo. Né? Às vezes está mal no dia, às vezes nem percebe isso, né? E fica por isso. Então, se visualizar aí, primeiro passo, né? Veja
não é demérito você se reavaliar, não é demérito você admitir certos problemas, né? Afinal, somos todos seres humanos, todos nós temos os nossos problemas, né? E cabe a nós visualizá-los e, mais do que tudo, saná-los, né? Buscar sempre progredir. E não necessariamente, quando eu falo acompanhar a evolução física, tem que ser um transtorno que você esteja passando. A evolução da mente, ela precisa acontecer junto da sua mudança de hábito. Tipo, você mudou realmente o seu hábito ou você se restringiu e aí você vai voltar uma hora ou outra? Você fez isso para uma mudança passageira ou você fez para se reeducar? Então, não só se limita essa evolução da mente a quando você Exato. tem algum transtorno. Isso, a sua mente ela tem que acompanhar em qualquer circunstância que você esteja passando. E assim, essas coisas, creio que para você também, mas eu aprendi na musculação, né? Quando eu iniciei na musculação, ali simplesmente por esporte mesmo, né? Saúde, como eu até mencionei no episódio anterior, né? Que eu tive uma lesão na minha perna, na qual eu fiquei impossibilitado de andar, porque eu tinha um gesso do começo ao fim da minha perna, e eu queria corrigir, né? Gerou aquela curiosidade a ponto de eu querer aprender sobre. Então, se a gente aprende, a gente coloca em prática, essas coisas elas vão sempre melhorando, né? Então, galera, esse foi o segundo episódio aqui do Fitcast. Uma honra receber esse cara aqui, né? Representante aí, né, do fisiculturismo. Eu diria que aqui eu não vi um cara que nem você, né? Olhando assim de perto. Arapiraca, Alagoas. Arapiraca, Alagoas, assim, né? Até porque eu não saio muito daqui, enfim. Você é um cara que motiva aí bastante a galera, mesmo que, assim, você trata com brincadeira, mas, bicho, você motiva demais. Eu vejo lá na academia, né, na Selfit, e os moleques olham demais, pô, pra você. Os cabas às vezes ficam olhando, né? Tem gente que passa por mim, inclusive, pergunta, será que esse bicho é natural mesmo? Né? Então, é uma honra receber você aqui. Sabe que você motiva a mim, né? Motiva ao Daniel, que teve que dar uma saidinha, né? Imprevistos. E, cara, só continue. Você motiva, sabe? Valeu. E agradecer aqui a estrutura da RC Fit, né? Por nos proporcionar esse local, né? Ganhar suplementos aí na área para você garantir a sua suplementação. E é isso aí, galera. Valeu! Beijos. Pronto. Deu quanto? Uma hora? Você tava falando? Deu que hora, hein? Foi? Ainda faltou um bocadinho de pergunta, foi? Bicho, a gente, no decorrer do caminho, as que tinha prevista, a gente foi respondendo. Foi. As que tinha ali. Tipo sobre cor.